Eu tive um problema com silicone que é muito comum, mas que a gente não escuta ninguém falando sobre isso. O nome é dupla bolha. Se você não sabe o que é, fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre. E se você não me conhece, meu nome é Rafaela Caroline, que eu falo de tudo um pouco. E se você gosta de vida real, já aproveita e se inscreve. Eu fiz a minha cirurgia em 2022 e desde então essa é a primeira vez que eu estou tocando nesse assunto, porque assim, era algo que ninguém sabia, sabe? Só quando eu falava mesmo. Era algo que mexia um pouco com a minha segurança e é bom a gente nem deixar ninguém saber as nossas inseguranças, né, amores? Eu tinha muita pele, mesmo sem ter amamentado, e eu tinha um músculo muito evidente. Então, era basicamente o músculo aparecendo na pele e só uma mochibinha assim de peito. E eu escolhi um médico que ele, tipo assim, ele é ótimo. Inclusive, foi ele que fez o da minha mãe, com a mesma técnica, que é por baixo do músculo. O da minha mãe já tem, tipo, mais de 20 anos e ela já amamentou. O peito dela continua intacto. Então, assim, isso não é um hater pra essa técnica de baixo do músculo, porque eu conheço muita gente que já fez e que funcionou. Mas que também ninguém fala muito sobre esse porém, que é muito comum, que é a questão da dupla bolha, e eu vou explicar pra vocês o que ela é. A dupla bolha, ela é quando a prótese cicatriza em um lugar e o tecido mamário ele fica em outro lugar. O que isso significa? Eu vou mostrar pra vocês aqui com essa blusinha que eu peguei mais folgada, porque ela dá pra ver exatamente. Aqui, a prótese, ela tá bem em cima. Inclusive, ela fica parecendo que ela tá entrando dentro do meu sovaco. Isso dá um aspecto de que eu tô bem gorda, como se eu estivesse bem gorda. E não é questão de gordura aqui, não tem nada de gordura, é tudo prótese, tá vendo? Só a prótese. E aqui embaixo, sim, é onde tem gordura, porque a prótese, ela tá até aqui e ela finaliza mais ou menos aqui. E então o peito, ele para ocupar todo esse espaço que sobrou, que não está preenchido com prótese, ele cria todo um tecido, que é a gordura, para preencher esse espaço. Então, como a prótese ela é dura e o tecido mamário ele é mole, ainda mais porque eu já tenho tendência a ter o peito mole, ela fica caída aqui embaixo, tá vendo? Por que o nome de dupla bolha? Porque ele dá esse aspecto de uma bola aqui e outra bola aqui. Tá vendo? Ele não é um peito redondo, ele é um peito oval. Tem pessoas que é muito, muito mais avançado, que realmente tem uma bola aqui e outra bola aqui. Porque o tecido, ele vai cedendo, conforme o tecido vai cedendo, ele vai criando um peito aqui embaixo, sendo que a prótese está aqui em cima. E a Rafaela, tem alguma coisa que a gente possa fazer para que isso não aconteça? Tem, o médico ele me passou uma fita, né, que eu tinha que ficar com ela durante ali uns 3 meses, e aí a fita ia prendendo aqui, né, e o peito ia cicatrizar aqui certinho no lugar. Porém, eu fiz a minha cirurgia junto com uma lipo. Então, eu tava, tipo assim, muito cheia de coisas. Eu, tipo, lipei braço, lipei perna, lipei tudo. Então, tipo, eu tava com muita coisa. E acabava que de noite, às vezes, eu tirava essa faixa. Só que, tipo assim, gente, eu não vou falar que foi negligência minha, porque a partir do terceiro dia eu já notava isso acontecendo. Também não foi culpa do médico. Assistindo, estudando mesmo, depois, várias coisas, eu vi que isso é uma coisa que não tem como a gente saber se vai dar ou não. Uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa e que, infelizmente, aconteceu comigo. Sim, quando deu um mês, o médico falou, nem adianta mais você usar essa faixa, porque a sua prótese ela tá totalmente cicatrizada. E aí eu poderia ter consertado com o meu próprio médico, mas ele faria a mesma técnica, ele só faria um descolamento, puxaria a prótese para baixo. Só que aí agora o meu peito já acumulou muita gordura. E aí não ia ficar legal, gente, não ia ficar legal. Ia ficar tipo assim, ó, o dobro de peito, porque ia ser metade prótese e metade gordura. Ia ficar muito grande. E eu já tô cansada dessa sensação de peito muito grande, porque tipo assim, atualmente o meu peito ele parece que ele é muito grande, mas não é porque a prótese é muito grande, seria 400 ml. Pra muita gente pode parecer assim, nossa, 400 ml, mas eu tenho 1,70 e eu sou muito largo. Isso aqui não é gordura, é osso. Então, o meu tórax, ele é largo. Então, precisa ser uma prótese maior. Só que, tipo assim, a próxima que eu vou colocar por cima do músculo
E vou colocar, tipo assim, mais ou menos uns 350. Eu cansei dessa sensação de peito grande. Tipo, não dá pra mim. Foram muitos anos, assim, com essa sensação. E o meu peito, ele não tinha aquele negocinho de parecer que ele tá redondinho. Ele parece que ele é oval, ó, tá vendo? Eu normal. O peito começa aqui. Gente, isso aqui é horrível. Horrível. E assim, não era algo que me incomodava assim muito, 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 a ponto de já ter feito a cirurgia antes. E como eu sabia que eu ia precisar parar pelo menos ali 1 mês, 2 meses da minha vida, eu preferi fazer quando eu tivesse com mais tempo, né? Os anos passados eu tava trabalhando muito, tava, né, muito viajando e tudo mais, então eu não tinha como fazer por conta disso. Então, aconteceu de eu fazer agora, né? Eu escolhi outro médico pra fazer, porque eu vou querer outra técnica, eu não quero mais repetir essa técnica. Ah, poderia dar certo? Não sei, gente, não sei. Não é indicado, se já aconteceu uma vez com você, você não vai repetir lá e tentar de novo. Pode dar errado de novo, porque às vezes é o músculo que é muito forte. Meu músculo ele já era aparente antes de colocar essa prótese, então eu tenho certeza que isso tem alguma coisa a ver. Eu acho que eu tenho um músculo muito forte e ele é como se fosse uma pinça. A prótese tá aqui e ele vai pinçando pra cima. Quando você malha, você ativa mais. Então, tipo assim, eu não podia malhar peito. Fiquei 3 anos sem poder malhar peito, sem fazer muito esforço, assim, tipo, com o braço também. Porque pode piorar. Então, assim, se você tem interesse de colocar silicone, eu indico você ver qual é o seu biotipo. Por cima do músculo tende a cair também, mas pelo menos cai um todo, entendeu? Não fica esse negócio, essa dupla bolha, né, meus amores? O nome ele já diz tudo, não fica 2 peitos aqui, entendeu? Eu vou fazer minha próxima cirurgia pra arrumar daqui 4 dias e vou mostrar pra vocês o pré, a cirurgia e o pós também, porque eu sei que tem muita gente que tem muita dúvida. Eu, quando fiz a minha cirurgia, minha mãe já tinha feito a dela há muito tempo e eu não conhecia mais ninguém que tinha feito, além da minha mãe. Então, assim, eu não tinha muito da onde tirar minhas dúvidas, tá? Então, se vocês têm dúvida de qualquer coisa, se você vai fazer cirurgia esse ano ou algo do tipo, deixa aqui nos comentários, porque a gente precisa muito trocar com outras pessoas que têm também, porque ajuda muito. E é isso, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver ficado, já sabe, pode perguntar aqui. Então, tchau, até o próximo vídeo. Tô ansiosa.